Naamã então dá meia volta e vai até a casa do profeta. E nesse momento da história, eu quero provocar algo dentro de você, que Deus provocou dentro de mim. Às vezes, nós temos poder, nós temos autoridade, nós temos tempo de igreja, e nós temos pessoas que caminham conosco, e nós conhecemos a Deus há tempos, e de repente quando nós vamos para diante do Senhor, ou fazemos uma oração e esperamos algo de Deus, nós já determinamos como Deus deve agir na nossa vida. E não muito diferente disso, Naamã vira sua comitiva e vai para a casa do profeta. E quando ele chega lá, o profeta nem sai para fora para encontrar com ele. O profeta pega um dos servos dele e fala: vai lá e fala para essa grande autoridade, fala para esse comandante dos exércitos, fala para ele dar 7 mergulhos no rio, e depois manda ele embora. Só que o comandante, cheio de pompa, ele já tinha determinado como deveria ser, como Deus deveria agir na vida dele. E quando o profeta não vem falar com ele, manda o servo, a Bíblia diz que esse camarada ficou indignado, ele ficou irritado ao extremo, deu meia volta e começou a ir embora. E ele começa a praguejar e a murmurar, e ele fala: olha, eu saí lá da minha terra, eu peguei uma comitiva grande, cheia de presentes e tantas outras coisas, e eu vim aqui diante da casa do profeta, do homem de Deus, e primeiro, eu achei que ele me receberia. Primeiro, e depois que ele me recebesse, 2, eu achei que ele se colocaria em pé diante de mim e invocaria o nome do seu Deus. E terceiro, eu pensei que depois que ele que me recebesse, depois que ele se colocasse de pé, 3, o seu Deus moveria a mão sobre mim, e 4, eu seria curado. Só que nada disso aconteceu. Ele dá meia volta e vai embora, irritado e indignado. E enquanto ele está indo embora na direção contrária da palavra profética liberada para a vida dele, um dos servos dele, a Bíblia não fala que foi um servo, mas no meio dos servos, dos pequenos servos, os servos começaram a falar: meu senhor, se o profeta de Israel, se aquele homem de Deus tivesse te pedido alguma coisa difícil, algo complicado, você não faria? Naamã então para e fala: eu faria. Então ele vai e mergulha 7 vezes. E quando ele sai, a Bíblia diz que a lepra já não dominava mais a pele dele, e a pele dele era como uma de criança. E eu estou falando isso, sabe por quê? Porque nessa noite, eu não estou aqui como melhor nem pior, mas eu estou aqui como um desses servos, que vai trazer uma coisa tão simples para o seu coração, para que nada complicado, nada difícil nos atrapalhe de romper. Então, como um desses pequenos servos, eu quero trazer algo tão simples para o seu coração, porque o reino de Deus não é complicado. O reino de Deus não tem nada de difícil. E porque às vezes nós complicamos tanto, o reino de Deus já virou algo que é uma utopia, é algo que as pessoas falam e eu não conheço. Parece que é um reino que ao mesmo tempo as pessoas pregam e falam que ele é tão real. Eu compliquei tantas coisas, eu já determinei como Deus deveria ser, fazer, agir, me tocar, e eu já não consigo entender as coisas simples, porque eu já não creio que as coisas são simples. E aí nós vamos para a igreja e esperamos uma palavra totalmente difícil, nova, cheia disso e daquilo, e de repente Deus traz alguma coisa tão simples, e nós saímos da igreja desejando algo difícil, e não entendemos o manto que Deus quer mover sobre a igreja. E a primeira coisa muito simples, mas mesmo sendo tão simples, existe a melhor parte dela, que é a coisa número 1, que é a leitura da palavra. E olha como nós nos enredamos por uma sutileza que tira a simplicidade da palavra de Deus diante de nós. A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, que nós precisamos conhecer o Senhor. E depois que nós conhecemos o Senhor, nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Então nós conhecemos o Senhor e vamos cada vez mais profundo, conhecendo a Deus. E eu sei que a melhor maneira
que o melhor começo para se conhecer o Senhor é através da palavra dEle. Porque existem tesouros que estão na palavra de Deus, que são a melhor parte. E todas as vezes que eu prego para toda a igreja, eu não sei porquê, mas o mesmo verso me vem à mente, Provérbios, capítulo 25 e o versículo 2. O sábio, ele escreve que, olha, a glória de Deus é encobrir certas coisas, é esconder certas coisas, mas a glória dos homens, a glória dos reis, é esquadrinhar, é ir mais fundo, é até encontrar a melhor parte. Porque para todos existe uma porção, mas Deus, ele esconde a melhor parte para aqueles que querem prosseguir em conhecer. E quando nós tratamos, nós somos um ser, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E isso é claro quando Paulo escreve as cartas dele. E aí nós começamos a entender certas coisas. E nós oramos para que Deus toque o nosso corpo, cure a nossa alma, avive o nosso espírito. E nós começamos nessa caminhada. Só que para todas essas coisas, dentro da palavra de Deus, na leitura da palavra, na exposição da palavra, existe uma coisa que se chama a melhor parte. Josué capítulo 1, a Bíblia começa e Deus já fala para Josué: Josué, se levanta, o meu servo Moisés morreu, e agora eu vou te usar. Então ele dá uma direção para o corpo de Josué. Ele fala: Josué, se levanta. E depois ele trata com a alma de Josué: Josué, seja forte, seja corajoso. Ele fala da dimensão do corpo e da alma. Põe-te de pé, ande, avance, marche, seja forte. Não deixe que a tua alma te engane, seja corajoso. Só que a Bíblia não para por aí. Porque Deus, quando Ele movimenta pessoas em nome dEle, quando Ele quer mover as pessoas para tempos de conquista, Ele fala com o nosso ser, corpo, alma e espírito. E se Josué tivesse se levantado, se fortalecido e deixado a sua alma se impregnar por uma coragem, mesmo assim ele não teria êxito. Sabe por quê? Porque a Bíblia continua e Deus olha para Josué e ele fala: ser forte e corajoso, mas medita na palavra de dia e de noite, e só então os teus caminhos prosperarão. E é como se fosse uma mulher. Ela foi visitar a casa de uma amiga, e essa amiga tinha feito algo tão gostoso, um bolo tão gostoso, e quando ela morde aquele bolo, é como se uma mordida que ela dava, ela ia até o céu e ela voltava. E ela: meu Deus, que bolo gostoso, me dá a receita. Ela pega a receita e vai para casa. Só que ela não tem experiência nenhuma em fazer bolo. Então quando ela começa a olhar aquela receita, ela fala assim: Jesus, me ajuda, eu vou começar a misturar todas essas coisas, Jesus, seja comigo. E ela pega aquela forma e começa a fazer a receita. E ela lê tudo que tem lá: trigo, fermento, e isso, e aquilo outro. E ela coloca, e de repente ela acabou de cumprir os passos da receita. Tudo o que ela leu, ela conheceu e começou a praticar. E ela para, ela olha para a forma e fala assim: meu Deus, era muito mais bonito da minha amiga, e parece que esse negócio não vai ficar tão bonito assim. E ela vai, ela leva no forno aquilo. E depois dos minutos, ela pega aquele negócio e fala assim: meu Deus, olha como ele cresceu, olha como está bonito, olha como ficou bom. E depois ela vai para a segunda receita. E quando ela começa a ler a segunda receita, porque a primeira ela conheceu, ela fez, ela praticou. E por mais que ela não tinha entendido o que ia acontecer, ela viu o que aconteceu depois do forno. E quando ela pega a segunda receita, ela está lendo. E quando ela lê, ela fala: ah, tem fermento aqui. Então não interessa como ele vai ficar, porque o fermento vai fazer ele crescer. E a melhor parte da palavra de Deus é você ler, e é você começar a praticar. E quando você pratica, você vai sendo consumido por aquela palavra. E de repente a melhor parte vem sobre você, e os próximos livros você lê na Bíblia, e aquilo você começa a olhar e fala assim: eu sei o que é isso, isso aqui eu já conheço. E aquilo começa a fermentar dentro de você, e a verdade de Deus começa a vir sobre você. Então na leitura, eu leio, eu conheço, eu compreendo, eu pratico, e a melhor parte começa a ser real na minha vida. E quando Jesus está no poço, ali tem aquela situação da mulher samaritana que nós conhecemos.
E ele ministra aquela mulher, e a mulher volta para a cidade dela. E nesse meio tempo os discípulos chegam e começam a perguntar: ô Jesus, você não vai comer? E eles começavam a falar um para o outro: quem será? Será que alguém trouxe comida para ele? Jesus percebe isso então, e como ele conhece a melhor parte, ele olha para os discípulos e fala: olha, eu me alimento de uma comida que ainda vocês não conhecem. E a minha comida é fazer a obra que Deus pediu que eu fizesse, é completar a minha missão. Só que existia uma coisa que ele não falou para os discípulos, mas que ele conhecia: é que Deus trabalha por aqueles que estão com Ele, que nele esperam. E como Deus sabia que Jesus conhecia a melhor parte, e Jesus tinha relacionamento com Deus, e Deus sabia que Ele havia liberado uma missão para Jesus, e Ele precisava andar de aldeia e cidade em cidade para ministrar a palavra de Deus, Jesus começa a herdar uma promessa enquanto Ele descansa. Enquanto Ele descansa, servindo a Deus, a melhor parte começa a se manifestar. E a Bíblia fala que Jesus nem foi até a cidade. Deus trouxe a cidade inteirinha para o poço. E aonde Jesus estava, todo mundo foi ter com Ele. E no lugar que Ele descansava, Ele manifestou a glória de Deus. E a Bíblia fala que aquela cidade foi salva. Muitos ali creram. E eu não estou aqui para falar que nós não podemos visitar as pessoas e aconselhar, e isso, e aquilo. Não, nós devemos fazer isso. Mas antes de todas essas coisas, eu preciso conhecer, eu preciso encontrar a melhor parte, para que quando eu fizer qualquer coisa, Deus vai trabalhar ao meu favor. E eu vou correr, não vou me cansar. Eu vou voar como asas de águia e não vou cair, porque Deus está operando ao meu favor. E muitos de nós, quando pensamos em oração, sabe o que nós pensamos? Em vigília, em intercessão e súplicas. Muitos de nós, quando falamos de oração, pensamos que é se dobrar o joelho, dar a mão para os irmãos e começar a falar desenfreadamente, como loucos. Mas para a oração existe a melhor parte. Mateus capítulo 6, Jesus começa a ensinar sobre a oração, mas de repente Ele começa a falar da melhor parte da oração. E antes de falar da melhor parte, ele dá uma visão geral da oração. Ele começa a falar para as pessoas que estão ali: olha, não sejam hipócritas, não sejam insensatos. Quando vocês forem orar, não fiquem orando diante da multidão, diante dos homens, para que eles vejam que vocês estão orando. Eu digo a verdade para vocês, que quando vocês fazem isso, vocês já receberam o seu galardão. Porque quando você ora diante dos homens, você quer a aprovação dos homens, e os homens já olharam e falaram: que bom, que homem religioso, então você já recebeu. E aí Jesus continua e Ele revela a melhor parte, e Ele fala: mas você pode fazer vigília, você pode fazer o que você quiser, faça isso mesmo, mas encontre a melhor parte. Quando você for orar, se tranca no seu quarto, se esconda dos homens, e ali começa a falar com o teu pai em segredos. Começa a ter o teu tempo sozinho com Ele, e Ele que te vê em segredo vai abrir os céus para você. Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim, e cheguei a perguntar-me: onde estavas tu? Pensei em parar em meio à aflição, querendo, Senhor, sentir a tua mão, buscando em ti uma direção.